pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Fiado Só o Papo, um oferecimento do Fecha o Caixa, que é uma iniciativa de quem? Da VHCs. Já conhece o nosso canal no YouTube? Conhece os outros episódios do nosso podcast? Não? Que é isso? Bora lá conferir que temos um conteúdo extenso para você empreender. Então, Roda a vinheta. hoje estou aqui com a Silvana da De Valores Soluções Empresariais, ou De Valores Soluções Empresariais, que é uma grande parceira nossa. Então, bem-vinda, Silvana. Muito obrigado, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Essa conversa aqui promete, viu? Ah, promete sim. Silvana, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: conta um pouco da sua trajetória, conta um pouco aí do seu negócio também pra gente. Tiago, olha, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Bah. Santa Maria. Moro em Brasília hoje, né? Já logo depois que eu me formei, eu mudei para Brasília. E hoje toda a minha trajetória, a maioria da minha trajetória profissional foi aqui, né? E eu me formei em Ciências Contábeis. Mas durante a minha carreira, que já se vão há mais de 25 anos... Não precisa, nem vamos falar disso. Idade não importa, ano, é experiência. Muito cedo. Com 5 anos. 5 anos você começou, Silvana. Eu sempre atuei, tanto na parte financeira como na contábil. Quando começou a surgir aí os primeiros sistemas integrados, aí os RPs contábeis, né, eu comecei a perceber que a contabilidade não imputava mais nenhuma informação, que tudo vinha do financeiro. Então eu tinha que entender, mesmo que fosse para fazer contabilidade, eu tinha que entender muito do financeiro ou de outros módulos onde nasciam aí, vamos dizer assim, né, as informações. Foi aí que eu me especializei na parte financeira e comecei a atuar em grandes empresas financeiras, como fui coordenadora, fui gerente, cheguei até o cargo de superintendente aí em grandes empresas, né? Até, né, achar aí que estava pronta, né, para seguir carreira solo, né, eu brinco, né, e começar a empreender no meu próprio negócio. Né? E daí, assim, depois de muito pensar, planejar, pesquisar, não podia ser diferente, tinha que ser naquela área que eu realmente tenho um conhecimento maior, Sim. né? E dessa forma surgiu aí a De Valore, que vem do italiano, como você falou aí, né? Que significa de valor, né? É bem óbvio, né? Mas é mais relacionado com o termo do que vale a pena, né? Sim. E assim, pessoal, a gente aqui tem muitos conteúdos que abordam, né, o BPO financeiro. E ele vai ser muito norteador do nosso papo de hoje, que essa mulher aqui é fera sobre esse assunto. Então, assim, ó, para você que está ouvindo esse termo pela primeira vez hoje, em linhas gerais, o BPO é um serviço, você vai me corrigir se estiver errado, é um serviço que uma empresa contratada oferece para realizar a gestão de um negócio, que é o que a De Valore faz, não é, Silvana? É isso aí, Thiago. Então, assim, é um termo que surgiu mais recente no mercado, né? É uma sigla BPO, né? Do inglês aí, né? Que brasileiro gosta de botar as coisas tudo em inglês, né? Tudo em inglês, mas né? O O é do outsourcing, né? Se refere à terceirização do negócio. Mas a gente está há muito tempo já terceirizando tudo, né? Terceiriza a contabilidade, terceiriza jurídico, terceiriza marketing, né? Por que não terceirizar também as rotinas relacionadas com o setor financeiro? Então aí surge, apesar de, como eu já falei, né, antes a gente já fazia isso, eu lembro quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, assim, vai lá na empresa, ensina ele a fechar o caixa, vai lá na empresa e ajuda lá o empresário a montar um fluxo de processos, né? Então a gente já fazia isso de uma certa forma, mas agora vem de uma forma mais estruturada. Entendi. Né? Esse serviço ele tá mais claro para o empresário o que ele representa, o que é, enfim, né? Então, Sim. Dessa forma aí que eu posso explicar, né, o que é exatamente o BPO financeiro. Você falou ali que você já fazia o BPO antes de se chamar BPO, né? Como que começou para você? Como que começou o BPO financeiro aí na sua vida? Como eu disse, eu sempre atuei na gestão financeira de grandes empresas, ou seja, para uma empresa só, né? E quando eu resolvi empreender, foi que eu fui pesquisar alguns serviços que eu poderia prestar, né, em termos de assessoria financeira, devido à minha vasta experiência na área, e surgiu aí, já existiam empresas no mercado fazendo BPO financeiro, né? Mas antigamente, como eu te falava, não chamava dessa forma, mas a gente já ia lá no empresário e já ajudava ele de alguma forma, né,
a fazer essa gestão, digamos assim, mais interna Sim. do negócio dele, né? Mas antes já entendia a importância, o empresário já entendia essa importância para o negócio dele? Entendia, né? Mas assim, até hoje dá pra gente dizer que ainda tem muita gente, infelizmente, que ainda não despertou, né? Para essa importância, digamos assim, né? De fazer realmente a gestão financeira de uma forma profissional, né? Continua fazendo de uma forma amadora, muitas vezes mistura dinheiro da empresa, principalmente os pequenos, né? Que é o público-alvo do BPO financeiro, os pequenos e os médios empresários. Então, assim, mistura dinheiro dele com o dinheiro da empresa, aí no final não sabe mais se deu lucro, se não deu, porque pagou a escola do filho, pagou o aluguel da casa e cadê o dinheiro, né? Não sabe onde é que tá, não sabe... Não consegue fazer gestão nenhuma, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, né, existem estatísticas, inclusive, né, das empresas que acabam nascendo e morrendo, né, em poucos anos de vida, porque realmente, assim, empreender não é uma tarefa fácil. Sim. Não é para qualquer um, Sim. né? Não é todo mundo que consegue. E, assim, uma dos principais pontos, né, com relação a essas empresas que, infelizmente, não seguem adiante, é a falta de gestão. Não somente a financeira, né? Mas a financeira é um ponto bastante delicado. Por quê? Né? Você faz lá, mesmo que você faça um plano de negócios organizadinho, você pensa, eu tenho capital de giro para rodar em um ano, né? Só que as coisas nem sempre acontecem no papel, quando você está fazendo plano de negócio, o papel aceita tudo, né? Ah, sim, tudo é bonito. Na realidade, as coisas não acontecem. Eu mesma aqui na De Valor, eu tinha expectativas, né, de agora eu vou fazer uma determinada ação e vou conseguir vários clientes. E não aconteceram. Então, assim, é normal isso, faz parte da característica do empreendedor também ser persistente, né? E, então, assim, o capital de giro e a boa gestão dos recursos é imprescindível. Se ele não tiver, realmente a chance de sucesso diminui bastante. Então, a gente pode dizer assim que não é questão de resistência por exemplo, ao BPO financeiro. É mais uma questão de não conhecimento que acaba prejudicando as empresas? Sabe aquela coisa que eu precisava falar assim, eu dou conta de fazer sozinho, me viro aqui e faço, entendeu? Só que não é assim, isso é uma forma amadora, né? Ele faz ali de uma forma amadora. E nós somos profissionais, a gente sabe a forma correta de fazer, a melhor forma de fazer, Sim. né? Às vezes até a forma mais fácil também, né, Silvana? Porque às vezes a gente quer tentar fazer e a gente fica lá um mês tentando, sendo que vocês conseguem fazer em um dia, né? Sabe aquela não sei se é fábula, parábola, não sei o que é que fala de qual parafuso eu saber apertar? Ah, sei. Entendeu? Assim, a gente tem todo um preparo, todo um know-how, né? Que a gente realmente olha para a situação e fala, não, é assim que resolve, entendeu? Sim. E às vezes o empresário não tem lá, é um médico, é um advogado, entendeu? Ele não tem uma formação financeira como nós temos, né? Eu e a equipe aqui, né? Ô, Silvana, aí geralmente então chega para vocês quando a bucha já tá gigante já. Às vezes não. Já chegou cliente aqui para mim que falou assim, eu já quebrei uma vez, não quero quebrar mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é contratar a gestão financeira. Entendi. É pós-bucha daí, então podemos dizer assim, que é tipo assim, eu já tomei na cabeça por tentar fazer sozinho. Exatamente, mas assim, a gente tem de tudo um pouco, né? Sim. Mas a maioria dos nossos clientes aqui, Thiago, eles entendem, eles despertam a consciência, né? Que precisam realmente se organizar para crescer. Sim. Todos os meus clientes aqui, eu posso dizer assim, 100% estão em fase de crescimento, entendeu? Sim. Não estão estagnados, eles têm visão, eles estão com ações concretas de crescimento. E sabe assim, se eu não me organizar, as chances de lucrar menos ou até mesmo, né, de não crescer de uma forma desejada e conforme planejado, aumentam, né? E sem falar, assim, naqueles que muitas vezes, né, não querem fazer. Assim, eu até sei fazer, eu até consigo fazer, mas eu não tenho tempo, eu preciso focar em outra coisa. Isso que eu ia dizer, eu falo isso nos vídeos e tudo mais. A partir do momento que você deixa essa responsabilidade para uma empresa, você tem tempo para olhar para outras coisas, você tem o tempo de olhar para inovação, para criação de novos produtos, né? Porque se você fica ali, você fica afundado, porque você, por exemplo, você não vai passar essa responsabilidade para qualquer pessoa.
A gente está falando de uma coisa séria, o financeiro e tudo mais. Então você não vai. Geralmente é você que vai fazer, você vai estar ali na cola. E quando tem, por exemplo, a de Valore ali, tem a Silvana, você pode focar em outras coisas que você tem a tranquilidade que a Silvana está resolvendo, né? Exatamente, e a gente faz toda a parte operacional, mas o foco é o gerencial, entendeu? Gerenciar. Por exemplo, eu cuido de chegar, se os boletos chegaram para pagar ou não, eu emito as notas, emito os boletos, cuido se os clientes estão pagando, né, se não estão. Toda essa preocupação operacional é para quê? Para eu chegar no final do mês e mostrar para ele o resultado do negócio dele. Então, é preciso fazer operacional, né? Mas para quê? O objetivo principal é realmente dar informações claras, né? É fazer com que o empresário passe a trabalhar com previsibilidade. Acho que essa é a melhor palavra, se pudesse resumir, sabe? Show. Porque assim, ele chega domingo à noite, ele pensa, meu Deus, que boleto que eu tenho para pagar amanhã, né? Eu já tive cliente que chegou aqui, Thiago, e falou assim para mim, Silvana, eu não durmo à noite pensando se eu paguei todas as contas ou não. Caramba. Entendeu? E assim, isso é comum. Se tivesse aqui vários empreendedores aqui, se pedisse para levantar a mão. Eles estariam chorando e levantando a mão. Entendeu? Porque assim, eu vejo isso. Os clientes chegam aqui para mim e falam, Silvana, não sei, eu não. Né? Ou então, assim, como eu falei, não quero fazer, né? Não quero, eu tenho que focar em outra coisa, não posso ficar perdendo horas e horas, às vezes até, né? Não usam um sistema, né? Não usam lá uma planilha, usam um caderninho, enfim, por aí vai. Silvana, você falou ali que cada pessoa tem um método e tudo mais, você trabalha com vários empreendedores, né? Então eu imagino, por exemplo, eu também sou empreendedor, trabalho para outras empresas, faço o B2B, tenho várias histórias engraçadas que a gente vai coletando aí, colecionando ao longo da carreira, né? E provavelmente você, a de Valore, tem algumas histórias engraçadas, peculiares. Tem alguma que você pode compartilhar com a gente aí, para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo? Agora você me pegou, porque tem tantos. Deixa eu pensar aqui alguma. pensa numa boa aí pra gente. Que eu possa falar. Uma que você pode falar sem citar nome, que a pessoa que esteja nos escutando fala, não acredito que a Silvana está falando de mim. Deixa eu pensar aqui. Não, tem várias, mas assim, por exemplo, coisas básicas, né? Tinha um cliente que ele me contratou e ele vendia no cartão de crédito. Uhum. Só que ele tinha lá uma determinada operadora e ele sempre antecipava, ou seja, quando ele vendia no crédito, aquele que paga lá em 30, 31 dias, né? Ele sempre recebia no dia seguinte. Só que isso cobrava uma taxa absurda dele. E ele achava que era normal, que era sempre assim, entendeu? Eu falei para ele, não é assim, você pode ou não antecipar, caso você precise, enfim, né? E ele simplesmente não sabia. Então, assim, para o empreendedor, né, não saber uma coisa assim que é aparentemente, né, uma coisa tão simples, né, mas acontece. E por aí vai, eu já tive cliente que chegou aqui para mim sem ter conta pessoa jurídica. Meu Deus. Você olhou, você soltou a famosa expressão gaúcha, só soltou um bah. Bah. Pois é. Bah, que terror. Teve um outro já que ele me contratou e ele aceitava cheque. Uxi. Aí, quando o primeiro dia que eu cheguei lá, né, aqui em Brasília, daí eu fui presencialmente, Caramba. né? A gente atende todo o Brasil, atende online e tudo, né? Mas às vezes, quando tá aqui pertinho, a gente prefere também sim. Lá, que a gente também gosta de ver, né? Ah, sim. O online funciona, mas é bom também estar perto. E aí eu cheguei lá e tava com um bolo assim, ó, de cheque. Tinha cheque até 2024, mais ou menos uns 200 mil em cheque. Caramba, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim pra ele, a partir de hoje o senhor não aceita mais cheque. Caramba. E vamos botar esses cheques. E ele com a cara, assim, né, perdido. O que eu faço com isso? Porque ele tinha antes uma pessoa interna que cuidava disso pra ele. Sim. Cuidava, só que não, né? Sim. Ele tinha um administrador, assim. Administrador de cheque. Tinha um funcionário só pra cuidar dos cheques. Pois é. Imagina, e não cuidava, né? E custava muito mais do que a gente, né? Sim. Inclusive, assim, o cliente é um cliente que está super satisfeito com a gente, aqui de orelha a orelha, né? Porque ele economizou com o administrador, que o salário dele era muito maior que a gente. Sim. E a gente tem trazido resultados para ele constantes. Que ótimo. Mas eu falei, não, esses cheques aqui a gente vai botar em custódia no banco. Ele nem sabia que existia esse serviço bancário. Os cheques ficam lá no banco, eles cobram uma taxinha e eles vão, à medida que os cheques vão vencendo, eles mesmos já vão botando lá na conta, vão cobrando. né?
Então, aí entra, né, qual parafuso apertar, né? Sim. Não, esse cheque aqui a gente vai botar para custódia, a partir de hoje o senhor só aceita cartão. E quando chegar um cliente, porque ele tem assim uma venda, alguns produtos que são vendidos com um valor maior, mais alto, né? Quando por um acaso o cliente não tiver, né, limite no cartão, a gente daí pensa em fazer um boleto, alguma coisa assim, né? Porque tudo ele tem contrato, então não teria problema assim de segurança, né? Sim. E até porque o cheque não é segurança de nada, né? Sim. Aí resolvemos dessa forma. E por aí vai, Thiago, tem muito. Se eu for ficar quieta, não tem contando história. Silvana, você falou essa questão do cheque, né? É uma coisa até... É uma coisa do passado que às vezes se tiver alguém aí de uma geração a partir de 98, nem sabe como usar cheque, não sabe nada, né? Hoje em dia a gente não usa, né? Porque vem muito da inovação e tudo mais, né? Hoje em dia, né, a gente tem a tecnologia, a gente tem a automação, né, para fazer até a realização dos processos do BPO financeiro, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Eu brinco aqui que é o nosso mantra, né? Falando meu mantra aqui. É processos, pessoas, né? E automação. Porque assim, o BPO financeiro, ele precisa ser escalável. Entendeu? Porque como a gente atende com um custo acessível, eu preciso atender várias empresas para eu realmente ter, né, o retorno aí do meu serviço, né? Então, o que acontece? Se eu não me organizar, se eu não tiver processo de automação, né, e as pessoas capacitadas, eu não consigo escalar, não consigo. Então, assim, não tem como. Como eu te falei lá atrás, quando eu comecei, né, a despertar, né, quando eu comecei a conhecer os RPs, o contador hoje, né, ele precisa de automação. Assim como o financeiro. Sim. Se eu tiver que ficar digitando coisa, tiver que imputar dados manualmente, eu perco tempo, né? Eu não consigo ganhar em produtividade, eficiência e por aí vai, né? Sim. Então, foco total na automação. Que legal, que legal. Assim, a gente fala do BPO financeiro, até porque é uma sigla em inglês, a gente pensa assim, isso daqui não é para mim. Né? O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele tem esse pensamento, isso daqui não é para mim. Geralmente a gente fala assim, eu só vou ter quando eu começar a faturar 1 milhão, eu só vou ter quando eu for uma grande empresa e tudo mais, porque agora, que nem você falou lá no começo, eu dou conta. Oxe, pegar aqui, ó, eu vou pegar o boleto aqui do meu cliente, vai cair na conta aqui física minha, eu vou pagar a luz da empresa, vou pagar a escola da minha filha, vou fazer essa mistureira, mas no final me acerto. O importante é o lucro que tá entrando. Tô vendo que não tá negativo. Você acha, e óbvio que não, já tô fazendo essa pergunta porque eu já sei que não, mas assim, vamos dar aquela indiretinha pro pequeno empreendedor e pro médio empreendedor que está nos assistindo e nos ouvindo, que o BPO financeiro não é só para grandes empresas, né, Silvana? Ele é acessível hoje em dia para qualquer pessoa, não é? Custa muito menos às vezes que até um estagiário, viu, Thiago? Pois é. E eu quero que você me permita aqui fazer um complemento ao seu comentário. Vai lá. Quando o cliente me fala assim, olha, não é para mim, é só quando eu crescer, quando eu estiver faturando X, Y, Z. Sabe o que eu tenho vontade de responder? Eu não respondo porque, né, acho isso meio deselegante, mas aqui para você eu vou contar. Tá? Manda. Fala assim, você não vai crescer. Você nunca vai chegar nesse patamar. Mas eu não posso dizer assim, imagina, né? Claro. Você tem que ganhar o cliente, né? Você já pensa, né? Que se ficar com esse pensamento... Ele não vai me contratar, porque ele pensa que só quando ele crescer, entendeu? Sim. Mas assim, não posso ser indelicada, né? Sim. Mas assim, a vontade é realmente falar isso, entendeu? Assim, não vai crescer, porque desorganizado, você pode até crescer, mas você não se sustenta há muito tempo. E outra coisa... assim, por exemplo, esquece de pagar uma conta, paga juro, né? Já vai dinheiro pelo ralo. O próprio cartão de crédito que a gente estava falando aqui, né? O cartão de crédito, a maioria dos empresários que não tem uma assessoria profissional não confere. Ô, louco. Não consegue conciliar, porque não consegue mesmo, porque as operadoras não ajudam também muito não, sabe? Sim. Então, a gente também tem ferramentas para isso, para conferir se recebeu o valor certo, se cobrou a taxa certa, né? E por aí vai. Então, assim,
as chances de crescimento realmente reduzem muito com o amadorismo. Enfim, BPO financeiro vai te auxiliar a focar em outras áreas que são importantes para sua empresa também, e assim você vai crescer e vai ter a tranquilidade que o seu financeiro está sendo cuidado por pessoas que entendem do assunto, porque quando a gente empreende, até eu estava batendo papo antes aqui com a Cris Alessi, e a gente está falando, a gente vai empreender, a gente não sabe como empreender, a gente começa, né? A gente empreende, o brasileiro empreende por necessidade. E a gente, então, vai fazendo do nosso jeito. Então, quando tem já uma pessoa cuidando do seu financeiro, que é a parte, é a saúde da empresa, você já fica um pouco mais tranquilo, né? E lembrando também, né, o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, que aqui no nosso sistema da VHSIS a gente oferece ferramentas para a realização do BPO financeiros pelos escritórios, e a Divalor é a nossa parceira, eu já falei disso, eu acho sensacional, eles arrasam, você vai ter tranquilidade para cuidar das outras áreas aí da sua empresa. Silvana, a gente está chegando no final desse bate-papo gostoso, queria continuar, mas aqui o tempo é curto por tudo que a gente vai aprendendo, a gente dá vontade de ficar o dia inteiro aqui ouvindo e aprendendo, porque o financeiro é uma parte que machuca no coração dos empreendedores brasileiros, então ter uma pessoa falando eu acho muito bacana e incentivar as pessoas a procurar isso. Então, para a gente ir finalizando, dê uma dica, uma mensagem, um desenho, uma música que fale para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, de como o BPO financeiro pode ajudar ela. Dá uma dica para essas pessoas aí. Olha, realmente o tema é amplo, a gente podia ficar aqui realmente muitas e muitas horas, Thiago, falando, né? Mas a dica que eu dou é o seguinte, deixe de amadorismo, entendeu? Primeira coisa, delegue, não só a parte financeira, delegue tudo que você, que é operacional, tudo que não é da sua expertise, entendeu? E foque realmente no que importa. Na estratégia do seu negócio, né? O empreendedor de sucesso, ele precisa ter dados, ele precisa ter informações, ele precisa ter clareza para fazer a gestão do negócio dele. Né? E ele não precisa fazer isso sozinho. Né? Existem empresas, né, como eu aqui, como a Divalor, e pessoas, né, que são especializadas no assunto. Então, procurem mais informações. Vou deixar também aqui o meu site, o meu Instagram, né? O meu Instagram é o @divaloridf, tá? Tá passando aqui embaixo. E o meu site www.divalore.net. Lá tem o meu telefone, né? Entre em contato, vocês vão falar diretamente comigo ou com um dos meus assistentes aqui, se for o caso, né? Mas eu gostaria muito de atendê-los, assim, pessoalmente, né? Mesmo que online, e ajudá-los aí a dar um direcionamento de alguma forma, tá bom? Isso mesmo. Acho que era isso, Thiago. Legal, pessoal, lembrando que Divalore é DI, tá? Quando você clicar lá, entrar no site e tudo mais, é DI, Divalore, para você entrar. Italiano, ela já explicou o porquê ali também. Pessoal, primeiramente, Silvana, agradeço muito aqui a sua participação aqui no Fiado Só o Papo. Muito obrigado aqui por compartilhar a sua história, por elucidar, por mostrar para as pessoas a importância do BPO financeiro, a importância de delegar, a importância de você ter uma empresa cuidando. Não é só uma pessoa, é uma empresa que está cuidando de vários âmbitos da área financeira da sua empresa. Então isso é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo para você que tem um BPO financeiro na sua empresa, você focar nas outras áreas. Acho que isso eu penso que é a maior lição aqui do nosso bate-papo. Silvana, muito obrigado, tá? Obrigada eu, Thiago. Estou sempre à disposição, é só chamar, tá? Perfeito. Ó, pessoal, curtiu esse conteúdo? Então, olha só, lembre então de compartilhar com alguém que vai se conectar com esse assunto, que está precisando, que tá ali naquele momento que está falando assim, não, é só quando eu crescer que eu preciso de BPO financeiro. Não, meu amigo, você acabou de escutar a importância do teu BPO financeiro desde o início, então já leva para o seu amigo, lembrou, fulaninho lá, fulaninha não sabe tudo mais, não sei o quê, fazendo uma homenagem aqui para o Silvana. Lembre-se de cuidar da saúde financeira da sua empresa e tudo mais, então olha a importância, manda para essa pessoa e é isso, tá bom? Então, pessoal, bora empreender, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.